essa audiência, depois que encerra a audiência e começa a bancadura. Vamos lá, pessoal. Tampa aí, Giovana. Fazendo favor, não esfria. Boa noite a todos. Boa noite. Temos 9 vereadores presentes. Sob a proteção de Deus, declaro aberta o projeto de pandemia da sessão ordinária de 2015. Agora que estamos 8 horas e 6 minutos, iniciamos os trabalhos. Peço que cada um, sobre as suas mesas, que faça 1 minuto de silêncio para agradecimento. Expedientes que dependem de apreciação, deliberação e decisão. Expediente do Executivo. Em apreciação, a matéria do projeto de lei número 17, de autoria do vereador Luiz Fernando Nogueira dos Santos, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fornecer aparelho sensor de monitoramento contínuo de glicose para pacientes com diabetes tipo 1, ao qual passamos a deliberar a emenda número modificativa e aditiva número 1 de 2025 ao projeto de lei que propõe alteração do caput do artigo 1º do projeto de lei e acrescenta os parágrafos 3º e 4º ao mesmo, que aprimora o projeto de lei original ao delimitar inicialmente o benefício a menores de idade e gestantes portadoras de diabetes tipo 1. Ainda reforçando a necessidade de comprovar frequência escolar do menor de 18 anos e permitindo ao Executivo ampliar o universo de beneficiários quando houver disponibilidade financeira, assegurando flexibilidade administrativa. Passo a palavra ao secretário para a leitura da matéria destinada à ordem do dia. Votação de turno único nominal, a emenda modificativa e aditiva número 1 de 2025 ao projeto de lei número 17 de 2025. Luiz Fernando, gostaria de falar sobre essa emenda modificativa no final? A emenda modificativa e aditiva número 1 de 2025 entrará em votação. Neste momento, vamos passar para a votação nominal. Vereadora Ana Tereza. Sim. Degiane Domingues da Silva. Sim. Francisco de Assis Mendes. Sim. Giovana de Paiva. Sim. João Guilherme Carvalho da Silva. Sim. José Hélio de Brito Júnior. Sim. José Renato da Silva. Sim. Luiz Fernando Nogueira dos Santos. Sim. Aprovado por 8 votos, nenhum rejeitado. Com a aprovação da emenda que passa a compor o projeto de lei número 17, passamos à apreciação em segundo turno do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a fornecer aparelho sensor de monitoramento contínuo de glicose. Passo a palavra ao secretário para a leitura da matéria destinada à ordem do dia.
Votação de segundo turno nominal ao projeto de lei número 17 de 2025. Abro a palavra aos vereadores que queiram se manifestar. Tem algum vereador que queira falar sobre este projeto? Você vai falar? Eu quero falar. Por favor, vereador João Guilherme. Então, esse projeto é de iniciativa do vereador Luiz Fernando. Eu tive o prazer de acompanhá-lo na visita que foi realizada lá no município de Santa Rita. Estavam também a vereadora Giovana e a vereadora Regiane. Nós conversamos com a secretária de saúde, a Silvia Regina, e com o farmacêutico responsável também, porque lá em Santa Rita, esse projeto já foi regulamentado, já está em atividade, né, a distribuição já é feita de forma regular. Então, nós fomos lá com o objetivo de nos inspirarmos, né, de buscar algumas referências técnicas, alguns pontos que poderiam ser aprimorados no projeto. E foi uma visita técnica muito proveitosa, porque nos trouxe um outro olhar a partir da regulamentação. Pensando que, embora a gente esteja fazendo só autorização aqui, só passando para que a prefeitura faça essa regulamentação posteriormente, pensando já com olhar de executivo, do que o executivo necessitaria ou dependeria de autorização futuramente para fazer que o projeto fosse o mais redondo e o mais abrangente possível. Então, foi uma visita muito boa para que nós ampliássemos um pouco o debate e aprimorássemos um pouco as ideias em relação ao projeto. Já cumprimentei o vereador Luiz Fernando em outras oportunidades, quero cumprimentar novamente pela iniciativa, porque é uma coisa que vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas que fazem o tratamento contínuo, né, que enfrentam a diabetes do tipo 1. O caso das gestantes, por exemplo, que foi objeto da emenda modificativa aditiva que nós acabamos de votar, foi uma ideia que surgiu, né, dessa visita técnica. Então, foi uma coisa que mudou o nosso olhar para a necessidade que eles mesmos apontaram, e eles mesmos perceberam que lá em Santa Rita, se fosse hoje, eles adotariam uma postura diferente. Então, acho que esse intercâmbio, essa conexão que a gente faz entre municípios, quando se trata principalmente de atendimentos à saúde, ele é muito benéfico para facilitar os trâmites, para melhorar com que o atendimento seja mais abrangente e que vários públicos estejam realmente, efetivamente contemplados e estejam atendidos, né, visando, lógico, a efetividade das políticas públicas em saúde. Então, eu acho que a proposta que o vereador fez de início já era muito boa. Com essa visita e com essa emenda modificativa aditiva que foi votada agora, ficou ainda melhor. Então, é isso. Eu fico muito feliz de participar desse momento. Vamos passar à votação. Vereadora Ana Tereza Veraldo. Sim. Dejeane Domingues da Silva. Sim. Francisco de Assis Mendes. Sim. Giovana de Paiva. Sim. José Hélio de Brito Júnior. José Renato da Silva. Sim. Luiz Fernando Nogueira dos Santos. Sim. João Guilherme Carvalho da Silva. Sim. Aprovado por 8 votos, nenhum rejeitado. Em apreciação à matéria do projeto de lei número 22, de autoria do vereador João Guilherme Carvalho da Silva, que prevê a publicação mensal nos sítios eletrônicos dos órgãos da administração direta e indireta, de listagem constando os nomes dos empregados contratados por intermédio de empresas prestadoras de serviço com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a qual contém a emenda modificativa número 1 de 2025 ao projeto de lei, propondo alteração no parágrafo 2º do artigo 1º, aprimorando a redação do projeto de lei original, ao substituir o termo publicação por obrigação, evitando a ocorrência de pleonasmo vicioso ou redundância. Passa-se a votação da emenda modificativa número 1 de 2025 ao projeto de lei 22 de 2025. Passa a palavra ao secretário para a leitura da matéria destinada à ordem do dia.
Votação de turno único nominal, a emenda modificativa número 1 de 2025 ao projeto de lei número 22. Vereador João Guilherme, gostaria de falar sobre essa indicação da emenda modificativa? Eu gostaria só de explicar, principalmente aos colegas e à população que nos acompanha, né, que o termo usado aqui falava publicação, né, no parágrafo 2º, a publicação deverá ser publicada. Aí, só para evitar essa repetição de palavras, para ficar um texto um pouco mais coeso, mais coerente, mais correto, aí eu pedi para fazer a substituição do termo publicação por obrigação, né, de publicar. Mas é isso. Entendi. Obrigada. Vamos passar agora à votação. Vereadora Ana Tereza Beraldo. Sim. Degiane Domingues da Silva. Francisco de Assis Mendes. Giovana de Paiva. Sim. João Guilherme Carvalho da Silva. Sim. José Hélio de Brito Júnior. Sim. José Renato da Silva. Sim. Luiz Fernando Nogueira dos Santos. Sim. Aprovado por 8 votos, nenhum rejeitado. Com a aprovação da emenda que passa a compor o projeto de lei número 22, passamos à apreciação em primeiro turno do projeto de lei que prevê a publicação mensal nos sítios eletrônicos da administração da listagem dos empregados contratados por intermédio de empresas prestadoras de serviços de dedicação exclusiva de mão de obra. Passo a palavra ao secretário para a leitura da matéria destinada à ordem do dia. Votação de primeiro turno nominal ao projeto de lei número 22 de 2025. Agora vamos passar à votação do projeto de lei número 22 que está em votação. Deixa eu só fazer Sim, por favor. Eu pedi aqui a presidente para me autorizar, porque eu falei primeiro sobre a emenda, né? Agora eu quero falar sobre o projeto, que a gente debateu na última reunião de comissão que teve na quinta-feira passada. A gente falou um pouquinho sobre ele, sobre os impactos disso. E, de uma forma bem resumida, eu quero falar que o objetivo desse projeto é fazer com que a população tenha acesso a informações relativas aos gastos do dinheiro público, fazer com que haja transparência dos valores que estão sendo pagos por meio da empresa prestadora de serviço, que hoje é a RM, mas deixando também a obrigação firmada para qualquer outra empresa que venha prestar serviço aqui no município e que contrate mão de obra, né, que contrate esse serviço contínuo de prestação de mão de obra para a Prefeitura de Silvianópolis. Então, o que eu gostaria de esclarecer é que isso não é qualquer tipo de perseguição, não é interesse da minha parte de fazer com que as pessoas da RM fiquem acuadas, com que os colaboradores da RM fiquem, às vezes, sentindo como se estivessem desconfortáveis, até porque, quando a gente presta serviço público, seja ele, né, diretamente contratado pela Prefeitura ou indiretamente, a gente sabe que o recurso público, ele precisa de um acompanhamento que também seja público. Então, é necessário que haja a transparência nesses atos para que a Prefeitura, ao fazer o pagamento, ao efetuar os pagamentos para essa empresa que presta serviço, que inclusive eu não tenho reclamações a fazer, não tenho pontos a citar sobre irregularidades que eles tenham cumprido, seja elas contratuais, sejam elas de qualquer natureza. Eu gostaria muito, então, de esclarecer, de mostrar à população e às pessoas que nos acompanham que nós estamos aqui, eu como propositor, mas falando também em nome dos vereadores que estão aqui nessa tribuna, que estão nessa casa, que eles entendessem, que todos nós entendêssemos, que é uma coisa que vai ajudar muito na transparência, porque o servidor público, que ele é contratado diretamente pela Prefeitura, ele tem o seu nome inscrito lá mensalmente no portal da transparência, no site da DPM, que presta serviço, né, dessa natureza para a Prefeitura. Mas e o colaborador que recebe também recurso público, que é prestador de serviço da RM? Ele não tem. Então, para você fazer esse acompanhamento, para a gente, enquanto fiscal, enquanto vereador, fazer esse acompanhamento, ficou muito mais difícil, porque você tem uma suposição de que
dentro daquele valor global que está contemplado no contrato, você tem uma subdivisão, mas você não sabe quanto que é essa subdivisão e não tem esse acompanhamento, a não ser que seja feita uma solicitação específica. Então, para evitar que todas as vezes os vereadores que queiram saber qual foi feito o pagamento, como que foi feito o pagamento para servidor, para colaborador, no caso contratado pela empresa terceirizada, ou seja ele colaborador mais antigo, seja ele colaborador recém-contratado, que a gente tenha esse acesso à informação de forma mais clara, de forma mais transparente, para facilitar mesmo esse acompanhamento e essa fiscalização. Então, o objetivo é esse, o objetivo é fazer com que haja valorização das pessoas que estão, sim, prestando esse tipo de serviço, até porque quando a verdade está exposta, né, quando todos os assuntos são expostos com transparência, a gente fica muito mais convicto de defender a verdade, defender o que está exposto, do que você trabalhar com suposição e você ter que, às vezes, requerer essas informações ao executivo, depender de uma validação dessas informações. Um requerimento de informação tem um prazo de 30 dias para ser respondido, né, pelo nosso regimento, pela lei orgânica que nos rege. Mas eu acho que é muito mais fácil se essas publicações, que já são obrigatórias por parte da empresa, né, como contratada, para a contratante, que é a Prefeitura Municipal de Silvanópolis, é muito mais eficiente, muito mais fácil fazer com que essa publicação já aconteça de forma a transmitir as informações que já são obtidas pela Prefeitura para a população, do que a gente ter que ficar requerendo essas informações por meio de documentos. Acho que é uma forma de desburocratizar o processo. Então é isso. Conto com o apoio de todos. Obrigado, vereador João Guilherme. Vamos passar agora, né, neste momento, às votações, a votação nominal. Vereadora Ana Tereza Beraldo. Sim. Vereadora Degiane Domingues da Silva. Sim. Francisco de Assis Mendes. Giovana de Paiva. Sim. Vereador João Guilherme Carvalho da Silva. Sim. Vereador José Hélio de Brito Júnior. Sim. José Renato da Silva. Sim. Vereador Sim. Santos. Desculpa. Sim. Aprovado por 8 votos, nenhum rejeitado. Expediente da Sociedade das Esferas de Governo. Não constam. Expediente da Câmara. Colocamos para apreciação a ata da 30ª reunião ordinária de 2025. Trigésima reunião ordinária do ano de 2025. Ao 15º dia do mês de setembro do ano de 2025, às 18h05, sob a proteção de Deus, mediante quórum regimental, a senhora presidente Regiane Rosângela Marques declarou aberta a sessão. Presentes os senhores vereadores Ana Tereza Beraldo, Francisco de Assis Mendes, Giovana de Paiva, João Guilherme Carvalho da Silva, José Hélio de Brito Júnior, José Renato da Silva, Luiz Fernando Nogueira dos Santos, Regiane Rosângela Marques. Estando ausente no início dos trabalhos por justificativa de saúde, a vereadora Degiane Domingues da Silva, que passou a assumir o plenário da Câmara a partir da apreciação da indicação número 26 de 2025. Dando início aos trabalhos, a senhora presidente pediu ao secretário para fazer a leitura das matérias destinadas à ordem do dia, ao expediente do Executivo. Requerimento número 33, que solicita votação de turno único em apreciação ao projeto de lei número 20. E o projeto de lei número 20, que abre créditos especiais ao orçamento municipal, que tem por objetivo autorizar a abertura de crédito ao orçamento do exercício de 2025. Do Legislativo, indicação número 26 de 2025, do vereador João Guilherme Carvalho da Silva, que solicita e sugere ao prefeito que seja realizada a melhoria da iluminação com instalação de novos refletores nas quadras esportivas localizadas no Lago dos Bandeirantes. Indicação número 27 de 2025, do vereador João Guilherme Carvalho da Silva, que solicita e sugere ao prefeito municipal que sejam realizadas obras de canalização das águas pluviais oriundas das ruas do bairro Bela Vista, que desembocam nas ruas José Olímpio do Divino, no bairro Primavera, e Astolfo Teixeira, localizado no bairro do Morro.
Indicação número 28 de 2025, do vereador João Guilherme Carvalho da Silva, que solicita e sugere ao prefeito municipal que, por meio da Secretaria de Obras, sejam adotadas providências para solucionar a recorrente falta de água nos imóveis localizados nas ruas Afonso Ferreira Lima e Antônio Rodrigues da Silva, no bairro do Morro. Indicação número 29 de 2025, do vereador João Guilherme Carvalho da Silva, que solicita e sugere ao prefeito municipal a criação de uma brigada de incêndio em parceria com a Defesa Civil Municipal. Indicação número 30 de 2025, do vereador João Guilherme Carvalho da Silva, que solicita e sugere ao prefeito que determine a Secretaria Municipal de Saúde de Silvianópolis o cadastramento com urgência de todos os veículos da sua frota nos sistemas de isenção de pedágio das concessionárias de rodovias privatizadas. Indicação número 31 de 2025, da vereadora Giovana de Paiva, que solicita e sugere ao prefeito municipal a adoção de políticas públicas voltadas à causa animal, em especial a ampliação dos ciclos de castração dos animais presentes em nosso município. Ata da 29ª reunião ordinária de 2025. Expediente da Sociedade das Esferas de Governo não constam. Dando prosseguimento, a senhora presidente passa a palavra ao secretário para a leitura das matérias destinadas à ordem do dia. Votação de turno único nominal ao requerimento número 33, que solicita votação de turno único ao projeto de lei número 20, colocado em votação e aprovado por 7 votos favoráveis. Votação de turno único nominal ao projeto de lei número 20, colocado em votação e aprovado por 7 votos favoráveis. Votação simbólica da indicação número 26, colocado em votação e aprovada por 8 votos favoráveis. Votação simbólica da indicação número 27, colocada em votação e aprovada por 8 votos favoráveis. Votação simbólica da indicação número 28, colocada em votação e aprovada por 8 votos favoráveis. Votação simbólica da indicação número 29, colocada em votação e aprovada por 8 votos favoráveis. Votação simbólica da indicação número 30, colocada em votação e aprovada por 8 votos favoráveis. Votação simbólica da indicação número 31, colocada em votação e aprovada por 8 votos favoráveis. Votação simbólica da ata da 29ª reunião ordinária, colocada em votação e aprovada por 8 votos favoráveis. Informações da Câmara Municipal. Resolução número 9, que altera a resolução número 6 de 2024, redimensionando em nova estimativa para a receita e nova estimativa para a despesa da Câmara Municipal para o exercício de 2025. Resolução número 10, que estima a receita e fixa a despesa da Câmara Municipal de Silvianópolis para o exercício de 2026 e dá outras providências. Ofício número 80 de 2025, ao senhor prefeito, em observância à lei municipal número 1000 do município, encaminhando expedientes das propostas orçamentárias de 2025 e 2026 para publicidade e transparência, para consolidação das matérias em projetos de lei orçamentário, para os referidos exercícios a serem apresentados no Poder Legislativo. Ofício número 24 de 2025, do setor contábil, encaminhando ao Poder Executivo a anulação dos valores referentes ao redimensionamento da Resolução número 9 de 2025. Projeto de lei número 22 de 2025, proposto pelo vereador João Guilherme Carvalho da Silva, que prevê a publicação mensal nos sítios eletrônicos dos órgãos da administração direta e indireta, da listagem constando os nomes dos empregados contratados por intermédio de empresas prestadoras de serviço com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Informações do Poder Executivo Municipal. Ofício número 227, que informa a Casa Legislativa sobre a data da realização da audiência pública referente ao segundo quadrimestre de 2025. Informações da Sociedade das Esferas de Governo. Da Polícia Civil de Minas Gerais, o convite para a solenidade de inauguração da Delegacia de Crimes Rurais em Pouso Alegre. Do cidadão Domênico Natali Chiacchio, requerimento para tratar de assuntos referentes à energia elétrica, extensão da rede BT, iluminação pública na rua Francisco de Andrade, bairro Campo. Tribuna aos vereadores. Aberta a palavra aos vereadores, assumiram a palavra os vereadores Ana Tereza Beraldo, João Guilherme Carvalho da Silva, Giovana de Paiva, José L. de Brito Júnior, Luiz Fernando Nogueira dos Santos, Regiane Rosângela Marques. E encontrando-se registrado por vídeo pelo Facebook oficial da Câmara Municipal de Silvianópolis, nessa data, que segue os diálogos, os informativos dos vereadores. De publicidade, inclusive pela gravação e transmissão da reunião via Facebook. Nada mais havendo, a senhora presidente declarou por encerrada a sessão, determinando a lavratura dessa ata, que lida e achada conforme, segue assinada pela mesa diretora e demais edis. Não, você não Ah, tá. Fala.
Votação simbólica da ata da 30ª reunião ordinária. Aquele que é favorável à aprovação da ata, permaneça como se encontra, ou se manifeste em contrário para adequações ou rejeição. Aprovado por unanimidade, nenhum rejeitado. Fica encerrado aqui a ordem do dia. Informo que os expedientes foram repassados aos vereadores e publicados nos termos regimentais. Informações da Câmara Municipal. Ofício número 81 de 2025 ao Poder Executivo, as indicações número 26, 27, 28, 29, 30 e 31 de 2025, aprovadas na 30ª reunião ordinária. Ofício número 82 de 2025 ao Poder Executivo, encaminhando a matéria do projeto de lei número 20 de 2025, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial ao orçamento do exercício 2025, aprovado em plenário. Portaria do Gabinete da Secretaria da Presidência da Câmara, número 20 de 2025, que altera a portaria número 11 de 2025, que regulamenta no âmbito da Câmara Municipal de Silvanópolis o processo de concessão de suprimento de fundos, adiantamento, bem como sua aplicação e prestação de contas. E portaria número 11 de 2025, consolidada alteração. Relatório de visita técnica da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal à Secretaria de Saúde do município de Santa Rita, do Sapucaí. Em análise, a proposta do projeto de lei número 17 de 2025, que versa sobre o fornecimento de aparelho sensor de monitoramento contínuo de glicose a portadores de diabetes do tipo 1. Ofício número 25 do setor de contabilidade ao Poder Executivo, informando os numerários referentes às despesas extra-orçamentárias realizadas no período de março a agosto de 2025 por esta unidade orçamentária. Ofício número 26 do setor de contabilidade ao ex-vereador Sebastião Juscelino do Divino, encaminhando a declaração de tempo de contribuição solicitada. Ofício número 27 do setor de contabilidade ao Poder Executivo, solicitando a alteração no plano plurianual e envio de relatórios detalhados a fim de possibilitar a análise e o acompanhamento das ações e metas previstas para o período à unidade orçamentária do Legislativo Municipal. Balancete financeiro do mês de agosto de 2025. Ofício número 26 de 2025 do setor de atendimento ao cidadão, ao senhor Domênico Natali Chiacchio, informando que fica deferido o pedido para o espaço da tribuna livre na Câmara Municipal por ocasião desta reunião. Ofício número 28 de 2025, do setor contábil ao Executivo Municipal, encaminhando os balancetes contábeis para fins de análise e registro. Projeto de lei número 23, de iniciativa da vereadora Degiane Domingues da Silva, que propõe instituir o Programa Municipal de Incentivo à Aprendizagem Profissional no município de Silvanópolis, com o objetivo de estimular a contratação de jovens aprendizes pelas empresas do município. Projeto de lei número 24, de iniciativa da vereadora Ana Tereza Beraldo, que propõe instituir o selo Empresa Amiga do Jovem e do Adolescente Aprendiz e dá outras providências, além de contribuir com a popularização da tão importante política pública que visa chamar os empresários para a responsabilidade social que eles possuem, trazendo às empresas que abraçarem a causa a visibilidade necessária para o mercado de trabalho e para o mercado consumidor. Do Executivo Municipal. Ofício número 231, que informa a Casa Legislativa sobre o repasse do 12º referente a setembro de 2025. Ofício número 239, que responde ao ofício número 81 da Casa Legislativa sobre as indicações número 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Ofício número 240, encaminhando a casa o decreto número 65 de 2025, em atendimento ao redimensionamento do orçamento da unidade Câmara, realizado por resolução número 9 de 2025. Ofício número 230, encaminhando para publicidade a Lei Municipal número 1095, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial ao orçamento municipal. Ofício número 241, que encaminha a casa os relatórios da audiência pública referente ao segundo quadrimestre de 2025 de acompanhamento das metas fiscais para o exercício. Expediente da Sociedade das Esferas de Governo, do setor de relacionamento da CEMIG, o senhor José Lucas Alves Lima,
por informativo à Câmara, encaminhando em cópia a análise da especificação sobre as interrupções do fornecimento de energia elétrica registradas em Silvianópolis em 2025. Obrigado, vereador João Guilherme. Neste momento, abro a palavra ao cidadão Dr. Domênico Natali Chiacchio, pelo espaço de 10 minutos para tratar do assunto sobre energia elétrica, extensão da rede BT e iluminação pública na rua Francisco de Andrade e no bairro Campo, para a adoção de providências. Limite de 10 minutos o uso da palavra ao cidadão. Excelentíssimos vereadores aqui presentes, boa noite. Boa noite. Acho que é melhor pegar o microfone. Aqui. Obrigado pela presença. E eu venho aqui nessa 31ª reunião a tratar de um assunto de extrema importância. E qual que é esse assunto? É a falta de energia elétrica, extensão de rede de baixa tensão, iluminação pública para estes requerentes e demais cidadãos perante ligação nova na rua Francisco de Andrade, bairro Campo, Silvianópolis. Aqui tem os motivos do requerimento. Motivo 1. A falta de energia é uma necessidade não só destes requerentes, como demais população da cidade de Silvianópolis, na qual transitam à noite sem nenhuma segurança e orientação de localização, caminho, gerando toda sorte de transtornos e dificuldades, principalmente por se tratar de um bairro residencial. Motivo 2. A rua Francisco de Andrade é cadente de energia elétrica, localizada principalmente em uma das entradas / saída de Silvianópolis, na qual esta também se esconde na escuridão e continua sem aparência para qualquer um que dessa necessitar. E a pergunta, senhores vereadores, vocês sabiam que a rua Francisco de Andrade, bairro Campo, Silvianópolis, é uma das ruas com maior circulação de veículos? Essa é a minha pergunta. Sim? Mais que da saída ali para Pouso Alegre, onde fica a Carla Material para Construção? Tem mais circulação de veículos? E por que isso? Por estar localizado 3 empresas, 2 laticínios, uma fábrica de gel e até a prefeitura. E à noite, depois que apaga a luz do posto de gasolina do Wellington, o que se enxerga lá? Nada. Que a necessidade da luz nessa rua é fundamental para a segurança. Quantas vezes eu vejo, depois das 18 horas, crianças brincando nessa rua, sem enxergar nada? Vamos deixar o mal acontecer ou vamos fazer alguma coisa antes? A minha pergunta é essa: como os ilustres vereadores podem nos ajudar e solucionar essa questão? Se alguém tiver alguma dúvida na rua Francisco de Andrade, pode me perguntar. Eu estou com um imóvel desde 2015 lá, e qualquer dúvida. Alguma dúvida de vocês? Não, acho que em dúvida não. Nós estamos te ouvindo primeiro. Você quer falar mais em alguma questão? Que aí a gente vai respondendo todas de uma vez, não pode ser? Pode. Sem mais perguntas. Ah, sim. Então, era só isso que você ia falar?
É só isso. Não, né? eu acho pertinente, né, o que o senhor trouxe aqui para nós, inclusive já agradecer por ter vindo até aqui, né, estar procurando a casa para a gente poder estar auxiliando, inclusive que o senhor falou, né, que se é uma rua que realmente está escura, a hora que apagam-se as luzes, né, principalmente do laticínio, aí fica a escuridão, um breu, então é pertinente que seja instalado, então, né, pontos de energia lá. O que a gente sugere? Com essa, né, com essa sua informação que o senhor trouxe, a gente fazer esses levantamentos desses pontos, levar até o Poder Executivo, que é ele que vai estar fazendo, né, a instalação, caso seja, né, necessário, aonde for necessário, não é caso seja, né, sendo necessário, e a gente dá um retorno posteriormente para o senhor, pode ser? Mas acho interessante, sim, trazer aqui para nós essa observação, porque, às vezes, são lugares que estão, hoje, precisando ser feito alguma coisa, mas não foi observado. Então, alguém tem que trazer. Acho pertinente, sim. Agradeço, inclusive. Retorno para todos nós, né? Sim, com certeza, com certeza. Não é assim, é uma observação, né, que o senhor trouxe, que outras pessoas talvez já estejam tendo, mas além de não trazer a cada um de nós pessoalmente, não levou até a prefeitura e é uma situação que tem que ser resolvida. Então, eu acho pertinente, sim. Eu só peço que aguarde, né, nós vamos fazer agora os devidos levantamentos, não só dos pontos, dos lugares, inclusive a possibilidade, né, de ser resolvido, a forma que vai ser, e a gente dá o retorno, não só para o senhor, mas para a sociedade em si. Inclusive, eu fiz um requerimento para o prefeito. O prefeito falou que é de fundamental importância essa iluminação lá. Vocês chegaram a ver a resposta do prefeito? Para nós, não. Foi dada a resposta? Eu já cheguei até a conversar sobre esse requerimento com ele. Já cheguei a conversar com ele. Acho que até no começo do ano, não foi, Chico? No começo do ano, eu, Chiquinho e o pessoal, nós acho que fizemos até um requerimento de iluminação, quebra-mola e sinalização. Mas o fundamental mesmo é a iluminação. Devido ao fluxo mesmo de veículos e tudo mais. Então, mas se foi feito já o levantamento dessa informação, foi dado o retorno que vai ser feito? O que vai ser feito ou ficou por isso mesmo? Disse que ia ser feito. Mas não foi dado prazo, nada? Ainda não. Foi dado a resposta para ele. Pertinente. Por favor. Por favor. Acuso o recebimento do requerimento datado de 28 de julho de 2025, Em julho. subscrito por Vossa Senhoria e demais interessados, na qual solicitam a extensão da rede de energia elétrica e iluminação pública na Rua Francisco de Andrade. De pronto, registro que esta administração municipal reconhece plenamente a importância e a urgência dessa demanda, por se tratar de medida que impacta diretamente a segurança, a mobilidade e a qualidade de vida dos moradores daquela localidade, além de valorizar uma das principais entradas e saídas de Silvanópolis. Essa foi a resposta do prefeito. Entendi. Tá, mas nós vamos fazer, então, agora, né, um levantamento desse retorno, dessa informação que o senhor está trazendo para nós. Voltaremos a falar com a prefeitura, agora no nome dos vereadores, e a gente dá o retorno para o senhor. Inclusive, pode aguardar o nosso posicionamento, sim. Em 30 dias o máximo. Independente do retorno, né, que venha por parte do executivo, da execução ou não, né, não importa a forma que venha, mas nós vamos dar o retorno para o senhor e eu peço para que aguarde o prazo de 30 dias. Senhora presidente, inclusive, eu levei na pauta da reunião número de 29 de maio de 2025, aonde todos concordaram comigo, conforme ponderação do Dr. Domênico Chiacchio, tal regularização é de interesse público e social, que foi concordado por todos os presentes, ou seja, a questão do interesse público está acima de qualquer questão ambiental, e todos concordaram, porque primeiro está o ser humano, depois a natureza e demais que podem vir. Entendi. Não, nós vamos dar os encaminhamentos e a gente dá o retorno para o senhor. Tá bom? Eu agradeço a todos. Sim. Só um momento, por favor. Por favor, vereador João Guilherme. Quer falar primeiro?
falar? Pode falar, pode falar. Então, muito obrigado pela presença, doutor Domênico. Aqui a gente fica muito satisfeito, eu gosto sempre de frisar, de falar sobre isso, quando qualquer cidadão que seja se dispõe a vir à Câmara, se dispõe a trazer uma demanda, seja ela pontual, coletiva, né, pessoal ou não, mas eu acho fundamental que haja participação da comunidade nesse sentido, porque as reuniões que são feitas, que são realizadas, por exemplo, essa reunião que o vereador Leitão citou, reuniões que nós ficamos sabendo depois. Nós, assim, eu falo por mim, mas eu falo por alguns também, outros, que não ficam sabendo antes. Então, assim, às vezes a população nos cobra, mas por que vocês não participaram? Por que vocês não foram? Por que vocês não estavam lá para contribuir, para enriquecer o debate? Mas nós ficamos sabendo depois, então não tem como eu participar se eu não fui convidado a participar. Então, eu gosto de falar sobre isso porque não é má vontade, não é desinteresse, muito pelo contrário. Gostaria muito de ser convidado, de participar, mas depois que aconteceu, não tem como a gente voltar e falar, não, eu quero participar, marca outra, né? Até porque muitas coisas já foram feitas, já foram decididas, né? Muitas coisas já foram alinhadas nessa reunião inaugural e também não é todo mundo que tem disponibilidade de ir sempre, de estar sempre à disposição da prefeitura para fazer reunião quando o prefeito tiver disponibilidade. Mas o que eu queria frisar em relação a esse ponto que o senhor trouxe, aquele trecho ali da Rua Francisco Andrade, é um trecho que há muitos anos já clama por intervenções públicas. E é mais ou menos o mesmo caso que a gente já trouxe aqui, já foi objeto de discussão aqui nessa casa muitas vezes, daquela entrada do acesso da cidade de Silvanópolis, que se dá ali na MG 179, ali próximo à entrada do bairro Congonhalzinho. Aquele trevo também é um breu, é escuro. Então, para quem vem de Pouso Alegre sentido Alfenas e entra, basta usar o recuo que tem ali no canto da estrada, você acessa tranquilamente. Agora, para quem vem no sentido de Alfenas para Pouso Alegre e vai acessar, que tem que atravessar a pista, tem esse mesmo problema. O que é a justificativa? Sempre, já falo pela gestão anterior, pela gestão 2021 a 2024, e falo também pela gestão 2025, quando nós retomamos essa discussão. Muitas das vezes eles falam, mas é atribuição e incumbência do DR. Então, está sob responsabilidade do DR, que é o Departamento Estadual, né, de Estradas e Rodagens. Então, esse departamento, ele, muitas das vezes, quando ele vai entregar algo para o município, ele pede que seja feita a municipalização. E, muitas das vezes também, ele oferece até um valor, né, como forma de indenizar a prefeitura por assumir essa responsabilidade que, por prerrogativa, não seria dele, né? Não seria do poder público municipal gerir estradas de rodagens e tudo. Então, é mais ou menos o mesmo caso, porque ali nós estamos falando de uma área, né, próxima, perímetro urbano, mas já contempla também a área que está custodiada pelo Departamento Estadual de Estradas e Rodagens, que é o DR. Então, o que seria uma proposta efetiva? Talvez que a prefeitura assumisse isso como proposta de municipalização do trecho, até porque está se desenvolvendo há bastante tempo, mas talvez o desenvolvimento só não seja maior por falta realmente de incentivo. Eu acho que às vezes o que está faltando é realmente o incentivo. Então, eu penso que essa municipalização num trecho curto como aquele, tem outras áreas também de interesse, mas é um trecho muito curto para a gente ficar nesse imbróglio, né, para ficar nessa discussão. Não, quantos postes nós vamos colocar? Vamos usar uma hipótese bem esdrúxula, vamos colocar aí 10 postes, que seja, não vai gastar, mas que sejam 10. Qual que é o cálculo disso? Qual que vai ser o valor da indenização que o município vai receber para fins de municipalização, para fazer a lateral também, que ali não tem manutenção, não tem poda, não tem nada, né? E é um trecho de curva, já com casas, né, com residências próximas. Então, eu também acho extremamente perigoso. Tem um local lá que não tem visibilidade nenhuma, não tem visibilidade porque é bem na curva, e aí tem um pouco de capim plantado lá, que cresceu, que foi ficando abandonado, próximo à entrada lá da fábrica de gel. Então, quem está vindo, Turvolante, chegando em Silvanópolis, não tem visibilidade nenhuma de onde está chegando ali. Tem que chegar, torcer para não ter um cachorro, para não ter uma criança, para não ter ninguém acessando ali a entrada da fábrica de gel. Então, como foi falado, já foi apresentado pela Câmara também, a vereadora Degiane já apresentou,
os vereadores, se não me engano, o Francisco, o Osmar, na outra gestão também, apresentaram solicitação para a instalação de lombada, né, ou de travessia elevada, o que seja, mas eu penso que o emergencial mesmo seria iluminação e talvez promoveria esse desenvolvimento que nós estamos esperando, né, que aquele trecho, que aquele pedaço que é muito pequeno, que ele seria muito mais bem cuidado, muito mais bem zelado, se tivesse pelo menos essa visibilidade garantida, se tivesse com que uma possibilidade de fazer com que haja tráfego seguro por parte de quem está saindo ou chegando da cidade. Sobre essa informação que o senhor deu, eu não tinha conhecimento de que lá é mais movimentado que ali. Depois que eu comecei a raciocinar, eu pensei, talvez seja porque nós temos duas saídas, né, para Pouso Alegre. Nós temos aqui a do Bico de Pato e temos a outra ali da saída, que é a principal, que é a entrada e a saída principal, próximo lá à Carla Materiais de Construção, que o senhor citou. Então, eu não tinha conhecimento, confesso para o senhor que não sabia que lá era mais movimentado do que a saída de lá, mas imaginei, depois que o senhor falou, que faz sentido, porque ali distribui. Aqui nós temos um gargalo, né? Ali nós temos ali como único acesso mesmo. Então é importante que lá esteja em condições de tráfego. Mas muito obrigado, mais uma vez, pela tua presença. Senhor vereador, então a desafetação lá é uma questão de declaração. Basta o município puxar a responsabilidade para ele. Falar, chegou a minha hora de fazer alguma coisa. Que a desafetação lá é facílima. Só isso. Algum outro vereador gostaria de se manifestar? Não? Tá. E só voltando, né, a dizer, doutor, que qualquer ação, né, que venha a ser realizada, de fato, tem que partir do executivo. Então, uma vez que já foi encaminhado para lá, a gente vai estar somente reforçando, né, a sua solicitação, que já foi pedido. Porque nós aqui, como vereadores, nós vamos fazer de tudo para que isso aconteça, né, o que tem que ser feito. Mas vamos dizer assim, né, a assinatura de fato, e o vamos fazer, ela vem do executivo. Então, nós vamos torcer para que tenha, né, esse retorno de lá para cá. Tá bom? Eu até tentei um pedido de providências numa ação civil pública, só que faz muito tempo. Entendi. Está rolando essa ação civil pública. Mas nada que o executivo e o legislativo nos ajude, porque depender do judiciário. Não tem. Entendi. Sim, por favor, vereadora Deixane. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença, Murilo e Renata. Então, essa semana passada eu estive falando com o Lúcio a questão de lâmpadas LEDs do nosso município, né, que a nossa cidade tem muitos pontos escuros, né? Como você vê, se tratar de iluminação, ele disse que está nos projetos de ser comprado muitas lâmpadas LEDs. Então, a possibilidade é muito grande de acontecer essa iluminação lá também, até porque tem vários, como o vereador João Guilherme falou, o vereador José Hélio falou, todos nós aqui, a vereadora Ana, o vereador Francisco, desde a gestão passada, nós estamos atrás de sinalização devido àquele ponto ser muito perigoso, como o vereador João Guilherme acabou de explicar. Não tem visibilidade nenhuma, tem o Laticínios lá que não tem visibilidade. Quem está vindo de Turvolândia não tem visibilidade pela fábrica de gel, pelo capim que cresceu realmente, porque eu faço aquele caminho ali direto, né? Então, nós estamos sempre andando, nós estamos sempre vendo e passando para frente. Só que, como eu expliquei há pouco tempo, como nós fomos na gestão passada, aceitei a data, dia 6 de outubro de 2021, foi eu, vereadora Ana, vereador Sosmar e vereadora Rosana, lá em Poços de Caldas, para sinalização. E para fazer assim, uma lombada elevada, tal, o que eles ofereceram para nós no DR? 4 placas. Então, foram 4 vereadores, 4 placas, uma placa para cada vereador. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, nossa, não estão fazendo porque não quer. Não, não é porque não queremos, é porque nós dependemos que tem gente acima de nós, entendeu? Então, nós somos diretamente no ponto, nós somos no DR de Poços de Caldas. Mas, assim, pode ter certeza que eu acredito que está muito próximo de ser realizado esse seu pedido, devido à conversa que eu tive com o prefeito semana passada sobre a iluminação, que vai ser vários pontos de Silvanópolis que vai ser comprado lâmpada LED trocados. Certo? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado você.
Obrigado a todos. Inclusive, essa questão que a vereadora Degiane está trazendo é através da emenda impositiva que tem aqui no município, então seria somente de uma ação que vem do Executivo, mas uma ação que vem dos vereadores. Essa sim, nós podemos dizer que a iluminação de LED hoje no município é através dessa emenda impositiva, que já foi instalada dentro daqui da Câmara, que está concedendo este benefício. Entendeu? Mas seria isso. Algum outro vereador gostaria de se manifestar? Muito obrigado, Domênico, pela presença. Eu vou falar. Por favor, vereadora Giovana. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite para o Murilo e para a Renata também. Obrigado pela presença. Eu vou só complementar a fala deles, porque todo mundo já falou meio que o que eu ia falar. E eu acho que esse assunto, gente, é um assunto que o Executivo precisa realmente ter um olhar. Porque não é um assunto de ontem, não é um assunto do ano passado, é um assunto que vem vindo de muito tempo, onde a população vem clamando por isso um bom tempo. Inclusive, vocês fizeram até uma reunião entre vocês lá, que fizeram o baixo-assinado, tudo. Então, acho que o Executivo precisa ter um olhar para isso, porque não é um problema que a pessoa está apontando hoje. Isso já é uma coisa que já tem faz tempo. Já tem tempo, então já dá para estar colocando no orçamento, tá planejando para que faça algo por aquele pedaço ali. Porque realmente aquele pedaço ali está necessitando e não é de hoje, não tem visão nenhuma. Você pensa bem uma pessoa que vai embora à noite ali, já fica difícil, fica perigoso. Um adolescente que vai estudar à noite ou que está trabalhando até mais tarde, faz uma hora extra, vai embora sozinho. Né? Até o lixo, a recolher o lixo ali, eles não recolhem de maneira que deveriam. Até o recolhimento do lixo ali não é feito da maneira que deveria fazer. Não se pega o lixo 3 vezes por semana, igual fazem em todos os lugares. É uma vez só. Está errado também. Então, temos que ter um olhar para ele, sim, para aquela rua, sim. E tomara que o Executivo tome iniciativa, que depender da gente, a gente vai estar cobrando, vamos estar reforçando essa cobrança, sim. Depender de mim, eu já vou estar cobrando, porque o ano passado eu já cobrei isso, mesmo sendo munícipe. Eu lembro que a gente foi eu, o Fabinho, eu lembro que o Hélito foi também. Foi uma turma que a gente foi falar e nada foi feito, é só enchimento de linguiça. Então, eu acho que precisamos de atitude em relação a isso. Vocês merecem, a população merece. A população merece, né? A população merece. Inclusive, saiu nesse mês passado a sentença do Dr. Reis referente aos imóveis lá pendentes de regularização. E a resposta do Dr. Reis foi simples. Quem comprou, comprou. Vai ter o seu direito reconhecido. Agora, quem diz que tem direito, pague a indenização a eles. Essa foi a resposta. Complicado. Então. Mas não é referente aos imóveis pendentes. Sim. E sim, quem necessita da beirada da estrada para estar caminhando, para estar acessando algum local, crianças que ficam circulando ali. Os imóveis são segundo plano. Os imóveis vão ser consequências da iluminação. Sim. Eu acho. Primeiro a cidade, depois os donos de imóveis. Né? Sim. Tá certo. Então, tá bom. Obrigada, doutor. Passo agora a palavra aos vereadores que fizeram inscrição para poder falar na tribuna. Vereador Luiz Fernando. Uma boa noite a todos. Cumprimento os colegas. Cumprimento os colegas vereadores, as colegas vereadoras, os funcionários, servidores desta Casa de Leis. Cumprimento aqui o doutor Domênico, Murilo, Renata. A presença de vocês sempre é motivo de muita alegria para nós. Domênico, que veio trazer uma pauta tão importante, né? Espero que possamos somar forças e levar essa demanda de maneira mais intensa ainda para o Executivo, para que ele possa abraçar essa causa e que tenhamos resultados positivos, né, para a nossa população, para as pessoas que fazem uso ali daquela rua, para os moradores. Então, é tão importante essa demanda. Muito obrigado pela presença, viu, Domênico, e pela colocação. Quero agradecer aos colegas vereadores, às vereadoras, pela aprovação do projeto de lei número 17,
que é uma lei autorizativa, ela autoriza o executivo a fornecer, né, o glicosímetro, aquele sensor digital, que é uma pauta que eu venho levantando, pautando aqui desde julho, de maneira mais intensa, desde julho, e não é um projeto do Luiz Fernando, é um projeto nosso, cada vereador, cada vereadora tem a sua contribuição, e que vai trazer melhorias na saúde pública, visando essas pessoas diabéticas, portadoras do diabetes tipo 1. Então, quero agradecer imensamente a vocês. E só refletindo um pouquinho sobre a emenda, que nós votamos um pouquinho antes, né, de votar o segundo turno do projeto, nós tivemos, como o vereador João pautou, nós tivemos na Secretaria de Saúde de Santa Rita, né, fomos recebidos pela secretária Silvia, pelo farmacêutico Fernando, e aí vimos como está funcionando lá, né, lá já é uma realidade desde o ano passado, vimos como está funcionando, quais os critérios, porque o critério original do projeto era residir no município e ser diabético do tipo 1. E aí, após essa visita, após as reuniões de comissões, conforme nós fomos debatendo aqui na casa esse projeto, então nós votamos hoje, aprovamos hoje essa emenda, aonde, né, o projeto ele é autorizado a diabéticos do tipo 1, residentes no município, até 18 anos, né, tem que estar frequentando a escola, e também para as gestantes diabéticas do tipo 1. Tá? Então, eu gostaria de fazer esse esclarecimento à população, a quem está nos acompanhando. Quero também falar aqui sobre os caminhões que continuam trafegando ali pela rua Francisco Teodoro de Almeida, que é aquela rua principal do bairro Primavera. Lá em abril, eu já pautei sobre isso aqui na tribuna, já refletimos, e continua acontecendo. Né? Na última segunda, um caminhão carregado de areia tentou subir aquele morro, não conseguiu, teve que descarregar a areia na via, naquela rua, que é uma rua de acesso, que é uma rua importante, e depois voltou para retirar aquela areia dali. Né? Então, já tem a placa de sinalização lá em cima para quem vai descer, que é proibido caminhões, ônibus, transportes grandes, né? E tem a placa também no pé do morro para quem vai subir, e mesmo assim, continuam passando por ali. Então, eu quero até fazer uma indicação para a instalação de câmeras ali, porque a câmera ela vai poder identificar essas pessoas, esses transportes que continuam passando por aquela via, e facilita a punição. Né? Então, tem que ter punição, sim, acho que tem que ter também multa, porque a partir do momento que dói no bolso, né, a pessoa vai ser educada, não vai trafegar por ali. Então, gostaria de falar sobre isso, e também informar alguns moradores que me procuraram, né? Eu fui procurado por moradores ali da rua principal do loteamento da GESI, do Jardim São José, por conta dos caminhões que estão descendo com terra, que estão tirando do parque de exposição, e derrama terra, né? Gera um transtorno para os moradores que estão naquelas ruas ali, desde o parque até lá embaixo. Então, semana passada eu tive conversando com o prefeito Lúcio, até quero agradecê-lo pela recepção, levei essa demanda dos moradores para ele, pedi, né, que o caminhão-pipa da prefeitura desse a manutenção, ou que acionasse os responsáveis por aquilo ali, para arrumar o caminhão-pipa, para fazer a limpeza, a lavagem dessas ruas. E aí ele me explicou que o caminhão estava com problema, mas já tinha sido resolvido, e que agora a prefeitura consegue dar uma atenção maior para aquelas ruas ali. Então, quero informar a população e também fazer esse agradecimento ao prefeito. Muito obrigado, presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Luiz. Eu quero falar dois assuntos. Um foi até que eu já havia... eu não havia falado ainda, né, mas é em relação a uma reunião que nós tivemos hoje
no gabinete do prefeito para tratar alguns assuntos sobre monitoramento na cidade. Então, esteve presente, né, o sargento e Eliardo, o Moisés e o Reis, né, os policiais. Então, somente para deixar cientes, né, não só a população, mas quem está aqui presente, que nós vamos ter algumas ações, né, em breve, que é uma questão de monitoramento na cidade, que nós vamos poder contar com o Executivo e também com o Legislativo, onde o Legislativo vai fazer devolução de valores para a Câmara, para que seja providenciado câmeras de segurança, computador, ou seja, trabalhar, né, voltado para a segurança do município. Não, quando a gente fala o município, nós estamos falando num todo, não somente zona rural ou zona urbana, né, porque quando fala de segurança, todos nós estamos dentro do mesmo risco, né, de insegurança. Então, eu queria dizer que hoje foi uma pauta para que a gente possa ter grandes, né, retomada agora de segurança do município. E deixar também, né, a população ciente, mas depois nós vamos comunicar com mais clareza, uma reunião que nós vamos ter no dia 23/10, que vai ser aqui na Câmara, onde nós vamos constituir um conselho, que é o CONCEP. O CONCEP, ele é para poder adquirir, né, tudo o que venha a ser voltado para a questão de segurança. Quando a gente fala em imobiliário, em viaturas, em questão de treinamentos, cursos, né, através desse conselho. Ele é um conselho, né, que não tem envolvimento financeiro nenhum, ele é somente para estar recebendo aquilo que venha, né, a agregar no município. Tá? E gostaria de parabenizar uma ação que teve na zona rural ontem, que eu não tenho costume de fazer elogios, né, a nenhuma ação que venha a ser feita, principalmente na zona rural, que é onde eu estou, mas essa ontem, ela realmente me trouxe a reflexão de algumas coisas que acontecem no município, que traz assim, um retorno muito grande. E um desses, né, foi essa ação que ocorreu lá no bairro do Sítio, na venda do Samuel e da Amanda. Os dois, né, fizeram essa ação sozinhos, bem dizer, né, sem auxílio nenhum, e tiveram, assim, foi um sucesso, com muitas pessoas, né, que tiveram lá para poder prestigiar o evento. E a gente sabe que os eventos da zona rural, né, eles, quando são bem feitos, o reflexo é muito grande, o envolvimento das pessoas, das crianças, né, dos adultos. Então, eu tenho que parabenizá-los, porque eles vêm fazendo um trabalho muito bacana, e a gente sabe que é um trabalho que é feito com o suor dos dois. A gente vê a disponibilidade deles, o trabalho, a canseira, é tudo deles, não estão fazendo nada dependendo de ninguém, e eu tenho somente a agradecer e parabenizá-los por essa ação. E ontem foi assim, como a gente pode dizer, e todos estão dizendo, que bombou de tanta gente, de animais, porque aí tinham pessoas, né, principalmente os jovens que estão montando, né, em boi de sela, os cavaleiros, né, então foi uma ação muito bonita, tá? É isso que eu queria dizer. Algum outro vereador gostaria de falar na tribuna? Não? Podemos encerrar? Porque agora nós vamos começar também, vai ter a nossa audiência pública, tá? Então, não havendo mais nada a se tratar nessa sessão, declaro encerrada a 31ª sessão ordinária, agora que são... Que horas são? Que horas? 19h08. Dou por encerrado os trabalhos. Boa noite a todos.